Nos nossos vídeos anteriores, Viagem pela Escandinávia, contámos a nossa viagem de Portugal ao Cabo Norte, na Noruega. Foi uma viagem fantástica que pudemos fazer juntos. Deixámos o Cabo Norte e regressámos à estrada, numa nova viagem, cabo do Cabo, do Cabo Norte ao Cabo da Roca. No nosso amado país, nesse Portugal de tantas saudades já temos, ao fim destes quase 3 meses de viagem, já temos saudades de umas fanequinhas fritas, de um pitoque, o que eu dava por ter um pitoque. Enfim, é a vida do viajante. Estamos a usufruir de uma paisagem espetacular, linda aqui à minha frente. Para trás de nós vai ficar as terras do Grande Norte, mas temos à nossa frente muita aventura. Vamos fazer a costa toda da Noruega, esperamos nós. Portanto, acompanhem-nos nos próximos vídeos, porque as aventuras vão continuar. Continuamos a nossa visita pela Escandinávia, agora ainda dentro do Círculo Polar Ártico, na cidade de Alta, onde vamos visitar... Vamos visitar um museu com pinturas rupestres, com pinturas pré-históricas. É um local que faz parte do Património Mundial da Unesco e, como tal, não podemos deixar de parar a nossa autocaravana aqui no estacionamento e vamos então fazer a visita. Vamos ver o que é que nos espera. E logo à entrada, algo bastante curioso. Não utilizem este passeio, estão aves a nidificar. Podem tornar-se agressivas, cuidam das espécies e dos seres humanos. Estamos a visitar um museu que nos fala sobre arte rupestre, figuras gravadas nas pedras. Mas este museu tem uma característica, é muito interativo. É similar àquele que nós temos em Foscoa, ou pelo menos como devia ser. Começa por falar sobre o património da Unesco, onde estão inseridas estas gravuras. Nós clicamos aqui e vamos interagindo. Depois passamos para o contexto da localidade de Alta, o que é que aqui aconteceu, desde a época dos vikings, para trás, desde a pré-história. Há aqui registros de há mais de 15 mil anos da presença do ser humano nesta região. E tudo isto é muito interativo. Nós clicamos nos painéis e eles vão reproduzindo as imagens que nos vão ajudando a compreender o contexto em que estas pedras aparecem gravadas. Desde a altura em que foram gravadas até aos dias de hoje. Até à cidade alta, que depois é representada aqui à frente. E isto continua por várias salas do museu, sempre com uma dinâmica multimédia, uma dinâmica expositiva muito interessante. É isto que faz com que seja agradável visitar museus. Viajar é conhecer mundos novos, deparar-nos com outras realidades. E aqui encontramos imagens sobre o povo Sami, que tanto nos tem interessado. Falámos e mostrámos a sua cultura nos vídeos anteriores. Fiquemos com estas imagens que nos retratam o seu cotidiano. Ao percorrermos o acervo deste museu, rapidamente passamos de uma época para outra. Muitos dos objetos aqui expostos fizeram parte da nossa vida, o que nos faz pensar que, ao fim e ao cabo, os povos não são assim tão diferentes. E para nós que também gostamos de pescar, o salmão e a truta tinham um lugar importante aqui neste museu. Duas espécies muito importantes na vida dos povos que habitam estas latitudes. Este certamente também gostava de salmão.
E como não ficar maravilhado com esta alusão às luzes do norte, ou auroras boreais? Esta não era a época própria do ano para as observar, com bastante pena nossa. Mas não podemos deixar de pensar que tantos os homens ou mulheres que gravaram aquelas imagens nas pedras as terão visto, como nós as podemos presenciar ainda hoje. E estava na altura de irmos para o exterior descobrir as gravuras rupestres. E certamente concordam connosco. O enquadramento paisagístico em que estão inseridas vale bem a visita. Os petroglifos que por aqui podemos descobrir foram encontrados nos anos 60 e 70. As figuras estão compostas com cenas pequenas e grandes e claramente são parte de um conjunto. Estes espaços relacionados com a arte rupestre têm mais de 6.000 figuras. Todas estas figuras são como uma janela que nos permite observar como seria o cotidiano destes povos. As cenas relacionadas com a captura de animais, com a caça, são das mais importantes, refletindo a importância que teriam nos seus povos. Muitas são as histórias que a história nos pode contar. Vamos percorrendo este espaço sempre com o prazer de novas descobertas. E o que é verdade, que é curioso, é que este local é um local de encontro entre o mundo que passou e o que vivemos agora. Sim. A imagem aí do petroglifo do homem a caçar as aves, não é? A ave com as mãos e ela está ali. O homem a caçar a ave com as mãos. Um dos aspectos curiosos desta visita é as figuras gravadas na rocha estarem pintadas. Elas foram pintadas posteriormente, na época atual, de maneira a tornar visível as imagens que foram gravadas na rocha há 5, 6, 7 mil anos atrás. E isto é uma dúvida muito grande. Será que vale a pena pintar? Será que não vale? Será que é correto? Será que não é correto? No próprio museu falam nisso. Mas o que é verdade é que, para aquele que é leigo, como eu disse há pouco, para aquele que não tem conhecimentos de história profundos e que tem dificuldade em visualizar as imagens gravadas, é muito mais fácil quando elas são sublinhadas a vermelho e dá uma dinâmica diferente à visita. Se não fosse isso, nós passávamos pelas pedras, achávamos graça e íamos embora, como acontece em Foz de Coa. As pessoas vão, engraçado e tal, tem que esperar que o sol esteja ali a incidir de uma forma que dê mais relevo à imagem. Aqui, o facto de estar pintado dá uma dimensão muito superior ao trabalho que foi feito, trabalho entre aspas, por estes homens, a esta arte, e faz com que qualquer pessoa que aqui venha tenha uma visita muito agradável. Se calhar em Foz de Coa deviam pensar que vale a pena sublinhar algumas delas a vermelho para tornar mais visível a experiência, tornar mais interessante a visita. Mas vamos avançar 5.000 anos e continuar a nossa viagem. E chegámos a um fiordo onde viemos encontrar uma área de serviço e de estacionamento para autocaravanas, que em troca de 20 euros nos oferecia muitas comodidades e um espaço quase que idílico para podermos pernoitar. E há momentos nestes vídeos em que as imagens falam mais do que as palavras. Nesta nossa viagem de cabo do cabo de norte até ao Cabo da Roca, estávamos a fazer as montanhas junto à costa e decidimos parar a fazer uma pausa. E vou-vos dar um conselho. A todos aqueles que pensam fazer a viagem ao Cabo Norte, não subam pela Noruega, subam pela Suécia. É muito mais simples. Porquê? Porque vamos com aquela, entre aspas, opção de chegar ao Cabo Norte. E as estradas da Suécia são planas, não há montanhas, é um piso ótimo. Suécia e Finlândia é ótimo para subir até ao Cabo Norte. Depois de terem cumprido o grande objetivo de chegar ao Cabo Norte, começam a descer e então vêm para as costas da Noruega. E nós agora parámos aqui num fiordo, que eu não faço a mínima ideia como é que se chama. Nós estamos em Oxfjordan. Não bonito. Oxfjordan. Não sei. É muito bonito isto. Eu não sei como é que os noruegueses conseguem dizer estes nomes, mas enfim. Isto é uns nomes meio desaportuguesados. E o que é curioso é que mesmo em pequenino já começam a dizer estas palavras e com o sotaque correto. É engraçado. Aqui por trás temos as montanhas cheias de neve.
Muito bonito. E à frente temos o fiordo com as águas calmas, temos aqui barcos de pesca. Montanhas com neve também no fiordo, lá ao fundo. Muito bonitas, estou a olhar para elas Aí agora. em frente, São logicamente. espetaculares. Também. A Noruega tem uma costa absolutamente espetacular. Mas claro que esta viagem também atravessa muitas cidades. Mas o que podemos garantir é que as paisagens não vão deixar de vos deslumbrar. Estamos a fazer a estrada que desce a costa da Noruega, de norte para sul. A E6 é uma estrada absolutamente fantástica, com paisagens deslumbrantes, montanhas que se vão sucedendo, com picos cobertos de neve. Dificilmente em vídeo conseguiríamos dar a dimensão daquilo que estamos aqui a ter o prazer de desfrutar. Os companheiros autocaravanistas que queiram vir ao Cabo Norte, pensem descer pela Noruega, que vão ficar deslumbrados como nós estamos, com a paisagem. Agora, o nosso prima ferry. Após 400 metros, apanhe o ferry. Com uma certeza podem ficar numa vossa viagem para a Noruega, vão usar muitos ferries. Muitas vezes saímos de um túnel, apanhamos um ferry e entramos no túnel. Mas a sua utilização é muito fácil e não levanta qualquer problema. Quer dizer, aqui pagamos 21 euros por 20 minutos de barco. Saia do barco. Parece que o GPS estava com medo que nós ficássemos dentro do barco. Ao longo da viagem estão sempre a aparecer situações curiosas como esta. Estávamos num estacionamento no meio das montanhas que tinha uma tenda de souvenirs Chami. Até sorrimos porque de facto é difícil resistir. A Cristina já enfeirou aqui com qualquer coisa. O que é isso? Isto é carne de rena, isto é de baleia e isto é de alce. As coisas estranhas que tu andas a comer, ó Cristina. Vamos experimentar. Sopa de rena. Pela Escandinávia, locais para estacionar a autocaravana não faltam. Uns a pagar, outros grátis. Aqui pagávamos, mas tínhamos eletricidade. 25 euros por 24 horas. Acham caro? Então haviam de ver o preço do resto das coisas. Vamos falar sobre isso nos próximos vídeos, mas agora estávamos a usufruir de uma paisagem, como sempre, espetacular. Mas está na altura de terminar este vídeo e não se esqueçam, subscrevam o nosso canal YouTube, vamos continuar a viajar juntos.